Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjo, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Cristo teve um ministério de encarnação, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, foi proclamado às nações, foi crido por todos, todos creram nele e foi levado para o céu em glória. Esse ministério glorioso de Jesus continua por sua igreja, que também tem que anunciar essa glória, proclamar essa glória. Então, uma pergunta lógica que devemos fazer é: como é que essa igreja vive? E essa pergunta é respondida pelo texto que nós lemos hoje. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz aqui no capítulo 3, no versículo 15, que ele pode demorar para voltar, então ele está escrevendo porque ele quer que Timóteo saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, porque ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. E o grande segredo da nossa fé é justamente essa glória de Deus manifestada por Jesus, é o que ele diz no versículo 16. Sem dúvida, esse é o grande segredo da nossa fé. E aí diz que Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjo, anunciado às nações, crido em todo mundo e levado para o céu em glória. Muitos textos da Bíblia dizem como nós devemos viver, como todos os filhos e filhas de Deus devem viver. Mas como Paulo está falando para Timóteo, ele tem aqui um texto específico dizendo como devem viver os líderes da igreja. Ele fala dos bispos e dos diáconos. Mas tenha certeza que nada menos que isso é esperado de qualquer filho e filha de Deus. Esse deve ser o padrão da igreja. É lógico que, sendo um líder da igreja, a pessoa tem a obrigação de viver assim, e caso não viva assim, ela deve enfrentar as consequências, ser advertida, ser transformada, né, reconhecer o erro e mudar imediatamente, ou se relutar no erro, entendendo que deve viver uma vida errada, ela deve então ser retirada dessa posição de liderança, porque ela não pode influenciar a igreja a viver uma vida em pecado, uma vida longe dos padrões de Deus. Mas quais são os padrões de Deus? Vamos ver aqui então o que é que Deus espera para a sua igreja e que Paulo está dizendo aqui para Timóteo que os líderes devem ter, devem viver. Aquela pessoa que quer ser líder, no caso ele fala aqui de bispo e diácono, né? Nós temos nomes diferentes hoje, no caso meu, da igreja presbiteriana, somos presbíteros. O pastor é um presbítero que ensina, os outros presbíteros são presbíteros que conduzem, e também temos diáconos, outras igrejas têm pastores, e existem vários nomes até novos, né, se concordamos ou não, mas existem bispos, apóstolos e tudo mais. O que é esperado de um líder dessa igreja de Deus? É esperado o seguinte, que ele tenha uma vida irrepreensível, que ele tenha uma vida que não pode ser repreendida, que olhando para a vida dele as pessoas não possam falar: você está errado nisso, você está errado naquilo. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter uma boa reputação. Deve ser hospitaleiro e deve ser apto para ensinar. Não deve beber vinho em excesso, não deve ser violento. Ao invés disso, deve ser amável, pacífico e desapegado ao dinheiro. Coisa simples, mas coisas que são muito difíceis de encontrarmos. Imagine uma pessoa que seja tudo isso. Pensa só no final aqui, uma pessoa que é desapegada do dinheiro. Como é que nós encontramos isso em 2023? Uma pessoa pronta a dar o que tem, abrir mão, perdoar a dívida. Como é que você encontra uma pessoa assim hoje em dia? É muito difícil. Uma pessoa não violenta, ok? Podemos ter muitas pessoas que não são violentas fisicamente. Mas algumas são violentas nas palavras, são violentas nos discursos, são violentas quando se referem umas às outras. Ter autocontrole, viver sabiamente,
ter uma boa reputação. Olha, eu estou lendo isso aqui para você e eu quero que você encare essa lista como um desafio. Porque eu tenho que encarar essa lista como um desafio. Viver de uma forma que as pessoas olhem, e eu não estou falando que me elogiem, mas pelo menos que não tenham que me repreender, falando, olha, você está errado nisso, nisso, nisso. Porque o ideal é que eu não viva uma vida errática. Esse é o ideal. Eu tenho que viver uma vida olhando para Deus. Eu tenho que cuidar bem da minha casa, da minha família. Se eu quero liderar pessoas para que elas sigam a Cristo, a minha casa, a minha família tem que conhecer a Cristo e seguir a Cristo. É o que ele diz aqui. Ele deve liderar bem os da própria família, ter filhos que o respeitem e obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Esse é um item cada vez mais complicado. Hoje em dia é muito difícil encontrar filhos que simplesmente respeitem os pais. Nós vemos que na nossa sociedade criou um padrão onde os filhos brigam, gritam, fazem e falam o que querem e os pais estão cada vez mais perdidos. Tem pais que falam, olha, meu filho não quer mais ir para a escola, eu não sei o que faço. Estão perdidos, eles não conseguem colocar um padrão para os filhos. A Bíblia espera de mim, de você, que nós sejamos pessoas que dominam, que controlam bem a própria casa, que conduzem com amor, com paciência. Quando você fala de controlar a casa, você não tira as características de cima, porque as características de cima falaram que é sem violência, com autocontrole, com domínio próprio, com paciência, com amor, com irrepreensão. Então, como é que alguém mantém tudo isso e mesmo assim consegue dominar bem a própria casa, influenciar o filho, a esposa, sem ser aquela mão de ferro? E aqui ele fala que não deve ser recém-convertido para não se tornar orgulhoso, e o diabo faria cair. Isso deixa claro que a liderança cristã também tem uma tendência do orgulho, leva-nos à tendência do orgulho. Quantas pessoas, ocupam cargos? Faz tempo que eu não faço inveja para você com café, né? Vamos lá, acabou de sair um cafezinho bom aqui. Quantas pessoas, às vezes, vivem uma vida que no seu emprego não tem domínio sobre outras pessoas, não lideram, não comandam. Daí chegam na igreja e ganham um terno, uma posição de ficar ali na porta como diácono, e ele já se sente todo poderoso, tipo assim, sabe com quem você está falando. Existe essa tentação caso ele não tenha Cristo no coração e não tenha o amor de Deus no coração. Por isso é dito aqui que esse líder não deve ser novo convertido, para que não seja tentado com um orgulho, que o diabo não faça cair. Mas saiba, em qualquer idade, você pode ter 200 anos de igreja e o diabo tentará os líderes com orgulho. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Além de falar dos bispos, ele fala do diácono, e eu estou falando para você isso aqui, não para você olhar para o bispo ou diácono, mas para ver tudo isso como itens, critérios essenciais para mim, para você, para nós que somos filhos de Deus. Se algum dia eu não for mais pastor da igreja, de uma determinada igreja como a IPB ou qualquer outra coisa, ou for jubilado, eu não tenho que abandonar nada disso, porque isso aqui é para os filhos de Deus, E a liderança é a primeira, mas é para os filhos e filhas de Deus. Então, diáconos devem ser respeitados, ter integridade. De novo, não deve beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver de consciência limpa, viver com a consciência limpa. E diz que a igreja deve fazer uma avaliação dos homens antes de escolhê-los como diácono. Diz também que as mulheres, e aqui presumimos que as mulheres desses líderes, devem ser respeitáveis, não caluniar ninguém, ter autocontrole e ser fiéis a tudo que fazem. Volta a dizer que o diácono deve ser marido de uma só mulher, liderar bem os filhos e a casa. E todos esses critérios aqui
Paulo diz então no versículo 15 que ele fala, olha, eu espero ver você em breve, mas estou dando esse critério para que você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. O que é esperado na casa de Deus? É esperado isso tudo. É esperado que as pessoas sejam íntegras, honestas, irrepreensíveis, que as pessoas não falem mal umas das outras, que as pessoas tenham autocontrole, que vivam sabiamente, que tenham uma boa reputação, que sejam hospitaleiras, que as pessoas estejam aptas a ensinar, sejam amáveis, pacíficas, que não sejam apegados ao dinheiro, principalmente os líderes, porque senão eles podem tratar, né, e conduzir as questões pelo dinheiro e não pelas pessoas, o que seria trágico, porque Deus nos mandou amar as pessoas, não as instituições, não as igrejas, não nos mandou amar as ordenanças. As ordenanças estão aí para cumprirmos, mas Deus nos mandou amar a Ele e as pessoas. Que Deus nos ajude a viver como a Bíblia nos manda viver. Que Deus nos ajude a proclamar a glória de Cristo, assim como Cristo fez na sua vida, assim como a igreja buscou fazer. A igreja primitiva, nós temos os relatos de como ela vive proclamando essa glória. E por mais que a igreja tenha se perdido e voltado e se perdido de novo, que Deus nos ajude a andarmos, né, concentrados, olhando para Cristo e proclamando essa glória de Jesus, que foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjo, anunciado às nações, crido em todo mundo e levado para o céu em glória. Que a minha vida, a sua vida reflita essa vida de Jesus. Foi uma bênção poder ler mais um trecho da Bíblia com você, agradeço a Deus por isso. Peço a Deus que nos ajude para continuarmos lendo a Bíblia juntos. Olha, já chegamos aí quase no vídeo número 300, se não me engano. Eu acho que esse é o número 300 da nossa proposta de 365. Então, estamos andando aí já olhando para o fim, né, da nossa jornada, desse desafio que parecia tão distante de lermos a Bíblia toda em um ano. Agradeço a Deus por termos conseguido caminhar, por você que está caminhando aqui comigo, tá? Peço a Deus que esse vídeo seja bênção na sua vida. Se você entende que esse vídeo pode abençoar a vida de outras pessoas que querem saber como é que devemos viver nós, os filhos de Deus, líderes da igreja ou não, então encaminhe esse vídeo para as pessoas que você conhece para que elas possam refletir sobre isso. E antes de ir embora, não deixe de verificar se você está inscrito no canal, deixe um like nesse vídeo e, se Deus quiser, no próximo dia teremos mais um vídeo comentando um dos textos que lemos aqui na Bíblia 365. Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.